Renato empurrou a porta pesada do bar com um movimento brusco e o som da música pulsante o envolveu instantaneamente, como se o próprio ar se tornasse mais denso. O cheiro de álcool misturado com fumaça de cigarro parecia uma cortina invisível, uma nuvem espessa que o consumia à medida que ele atravessava a entrada. Seus olhos se ajustaram rapidamente à penumbra, onde risadas forçadas e conversas desconexas se misturavam em um caos abafado. Era o tipo de lugar onde ele podia afundar suas frustrações sem ser julgado. E naquela noite, mais do que nunca, ele precisava disso. Caminhou até o balcão e se jogou em um dos bancos altos com o corpo pesado e a postura cansada. O barman o reconheceu de outras noites e, sem trocar palavras, colocou um copo vazio e uma garrafa de uísque na frente dele. Renato assentiu com um movimento quase imperceptível, puxando a garrafa e enchendo o copo até a borda. "É isso aí", murmurou para si mesmo antes de virar a bebida de uma vez só. A garganta queimou, mas ele não se importou. Era isso que procurava: a ardência, a sensação de entorpecimento que viria logo depois, silenciando os pensamentos que insistiam em martelar sua mente. O bar estava cheio, mas para Renato parecia vazio. Ele não prestava atenção nas risadas das mesas ao fundo, nos casais conversando, ou no homem ao seu lado que tentava puxar assuntos sem sucesso. Sua mente estava presa em um turbilhão de emoções contraditórias que ele tentava controlar com goles longos e repetidos. Ele se inclinou sobre o balcão, apoiando a testa contra as mãos. O peso de algo invisível parecia esmagá-lo, mas Renato não queria pensar nisso agora. Não podia. "Mais um", murmurou, empurrando o copo vazio na direção do barman. O barman hesitou por um instante. "Você tem certeza, cara? Já tá indo rápido demais." Renato levantou os olhos, encarando-o com um olhar que misturava arrogância e desespero. "Eu pago, não pago, então enche." Sem mais questionamentos, o homem obedeceu, enchendo o copo novamente. Renato o pegou com mãos trêmulas, mas firmes o suficiente para levar mais um gole à boca. A bebida desceu queimando outra vez, mas a sensação já não parecia tão intensa. Era como se ele estivesse se anestesiando aos poucos, um passo de cada vez, até alcançar aquele vazio que tanto buscava. No fundo, ele sabia que isso não resolveria nada, mas naquela noite, resolver não era o objetivo. Ele queria esquecer. Ou talvez queria apenas afundar-se no abismo que ele mesmo tinha cavado. Ele nem notava os olhares curiosos e os risos abafados vindos de uma mesa no canto, onde seus amigos de longa data estavam reunidos. Eles cochichavam entre si, observando-o com um misto de desprezo e diversão. "Olha só o grande Renato", comentou um deles, rindo baixo. "O herdeiro poderoso que não consegue nem se segurar em pé depois de umas doses." Outro balançou a cabeça visivelmente irritado. "Ele sempre teve tudo de mão beijada. Agora tá aí, se afundando sozinho." Do outro lado do bar, Jeff, um dos poucos amigos que ainda se preocupavam genuinamente com Renato, observava a cena com uma expressão de inquietação. Finalmente ele se levantou, cruzou o salão com passos firmes e parou ao lado do amigo. "Renato, chega disso", disse Jeff, colocando a mão firme no ombro dele. "Você já bebeu o suficiente. Vamos sair daqui." Renato ergueu os olhos lentamente, encarando Jeff com um olhar turvo, mas cheio de resistência. "Eu não tô pronto para ir. Não preciso que você ou ninguém me diga o que fazer, Jeff", resmungou, a voz arrastada. "Você tá se destruindo, cara. Olha ao redor. Tá todo mundo rindo de você." Jeff fez um gesto na direção da mesa onde os outros estavam, mas Renato não olhou. Ele apertou os lábios, pegou o copo e virou mais um gole, desafiando qualquer tentativa de resgate. "Se eles querem rir, deixa eles rirem",
murmurou com um sorriso irônico nos lábios. Eu não ligo, nunca liguei. Você tá pior do que eu pensava, disse Jeff desapontado, enquanto dava um passo para trás. Mas tudo bem, Renato. Afunda sozinho se é isso que você quer. Só não diga que eu não tentei. Jeff saiu, sacudindo a cabeça, enquanto os risos à distância aumentavam. Renato fechou os olhos por um instante, tentando bloquear o som. Ele não precisava de ninguém. Pelo menos, era isso que ele se convencia a acreditar. Quando abriu os olhos novamente, algo chamou sua atenção do outro lado do bar. Uma mulher estava sentada sozinha em uma mesa, com uma postura que exalava elegância e confiança. Ela não parecia nem um pouco deslocada naquele ambiente barulhento. Pelo contrário, era como se ela dominasse o espaço ao seu redor, mesmo sem dizer uma palavra. Lana. Renato reconheceu-a imediatamente. Eles haviam frequentado os mesmos círculos de elite por anos, mas Lana sempre fora diferente dos outros. Rica, sim, mas dona de uma inteligência afiada e de um charme que intimidava qualquer um. Ela era do tipo que não precisava fazer esforço para chamar atenção. E naquela noite, parecia que ela o notara também. Lana ergueu os olhos de sua taça de vinho e cruzou o olhar com Renato. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma curiosidade contida, como se ela estivesse tentando entender o que o levara até aquele ponto. Renato hesitou por um instante, mas o álcool em seu sangue eliminou qualquer hesitação que ele pudesse ter. Ele segurou o copo vazio na mão, girando-o lentamente, antes de lançar um olhar desafiador na direção dela. Lana arqueou uma sobrancelha, mantendo a compostura. Ela não parecia impressionada com a tentativa de intimidação, mas também não desviou o olhar. Era como se estivesse esperando para ver o que Renato faria a seguir. Um momento. Renato segurava o copo, girando-o lentamente entre os dedos, enquanto seus olhos semicerrados fixavam o líquido âmbar. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando afastar a sensação de que cada gole o puxava para um abismo mais profundo. Ao seu redor, as risadas continuavam, abafadas, como um eco distante, que ele mal registrava. Jeff, observando-o de longe, finalmente se aproximou. Era evidente que o amigo estava incomodado com a situação. Ele se sentou ao lado de Renato, colocando a mão em seu ombro com firmeza, mas sem agressividade. Renato, acho que já deu por hoje. Vamos para casa, cara. Você não está bem. Jeff sugeriu, tentando parecer calmo, mas preocupado. Renato levantou os olhos devagar, sua visão levemente embaçada pela bebida. Ele deu um sorriso torto, algo entre desprezo e desafio. Vai para casa, Jeff. Eu tô ótimo, melhor impossível. Sua voz estava arrastada, mas carregava uma amargura que fazia Jeff hesitar. Renato, você tá afundando. Olha ao seu redor. Isso aqui não vai resolver nada, insistiu Jeff, tentando ser racional. Mas Renato soltou uma risada amarga, afastando o braço do amigo. Eu não pedi babá, tá? Vai curtir sua noite e me deixe em paz. Jeff suspirou, levantando-se devagar. Ele olhou para os outros amigos que estavam mais ao fundo do bar, rindo e cochichando entre si. Aquele comportamento irritava Jeff, mas ele sabia que Renato não lhe daria ouvidos. Você vai se arrepender disso amanhã, Renato, disse antes de se afastar. Do outro lado do bar, os amigos observavam a cena com sorrisos maliciosos. Um deles, Bruno, deu um gole na cerveja e comentou em voz alta: olha só o nosso grande Renato, rei da fortuna. Aí, totalmente perdido, que desperdício de herança. A gargalhada ecoou pelo bar, mas Renato não reagiu. Ele sabia que eles estavam falando dele, mas não se importava. O álcool fazia sua cabeça girar, e ele preferia essa tontura à clareza cruel de sua realidade. Enquanto isso, Lana, a jovem rica e elegante, estava sentada em uma mesa próxima. Ela observava Renato discretamente, uma mistura de curiosidade e desdém no olhar. Ele havia chamado sua atenção, mas não de forma positiva.
Para Lana, Renato era o retrato de alguém que tinha tudo e ainda assim fazia escolhas ruins. Mais um mimado que nunca. Aprendeu o valor das coisas, ela pensou, balançando a cabeça levemente enquanto voltava sua atenção para seu drink. Renato, por sua vez, notou Lana. Seus olhos demoraram um pouco mais em sua figura sofisticada, mas ele logo desviou o olhar. Mesmo embriagado, sentia que ela era diferente. Não era apenas mais uma mulher atraente. Havia algo na postura dela que o intimidava. Ele sabia que não tinha forças para se aproximar naquela noite. O bar começou a ficar mais movimentado e a música se misturava às conversas altas. Foi então que algo chamou a atenção de todos. Uma mulher entrou. Não era qualquer mulher. Ela estava impecavelmente vestida, com um blazer ajustado e saltos altos que ecoavam no chão de madeira do bar. E cada passo exalava confiança. Os amigos de Renato, que ainda riam e cochichavam, logo notaram a figura imponente. Bruno foi o primeiro a zombar. Olha só, galera, parece que alguma mamãezinha veio buscar o filhinho perdido, disse, apontando para a mulher, o que arrancou risadas do grupo. Renato, ainda absorto, demorou a perceber a comoção, mas quando ergueu os olhos e viu a mulher, sentiu o estômago revirar. Era Gilda, sua mãe. Ela parou no meio do bar, seus olhos varrendo o local, até encontrarem Renato. Não houve hesitação em sua postura. Mesmo em um ambiente que não era o dela, Gilda mantinha o controle. Ela não parecia intimidada pelas risadas ou pelos olhares. Bruno, sem perceber quem ela era, continuou. Aposto que ela veio arrastar algum moleque para casa. Coitada, deve viver correndo atrás dele. Renato apertou o copo com mais força, sua mente embaralhada entre a raiva e a vergonha. Ele sabia que sua mãe não merecia aquilo, mas também não conseguia lidar com sua presença naquele estado. Gilda se aproximou lentamente da mesa onde ele estava, cada passo aumentando a tensão no ar. Quando chegou perto, inclinou-se ligeiramente para ele, sua voz baixa, mas firme. Renato, vamos para casa. Renato olhou para ela com olhos vermelhos e cansados. Ele queria discutir, queria gritar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. Eu não preciso de você aqui, mãe, murmurou alto o suficiente para que os amigos ouvissem. A sala ficou em silêncio por um momento. Os amigos observavam, sem saber se deveriam rir ou intervir. Lana, que também notara a interação, ficou intrigada. Gilda manteve a postura. Ela não estava ali para se envergonhar ou para discutir. Você precisa de ajuda, Renato. Não vou permitir que você se destrua assim, disse, sua voz controlada, mas com um toque de tristeza. Renato balançou a cabeça, rindo de forma amarga. É engraçado você falar sobre destruição, mãe. Não é como se eu já não soubesse o que isso significa. O bar inteiro parecia esperar a reação de Gilda, mas ela apenas suspirou, olhando para o filho como se ele ainda fosse uma criança que precisava ser protegida de si mesma. Quando você estiver pronto, sabe onde me encontrar, ela disse, virando-se para sair. Renato observou enquanto sua mãe se afastava, sua figura elegante desaparecendo pela porta. Algo dentro dele se partiu, mas ele não admitiria isso. Não ali, não na frente de todos. Gilda estava parada, observando o movimento na rua, mas ao notar Renato, ela se virou lentamente, um leve suspiro escapando de seus lábios. Renato, vamos embora. Eu não vou deixar você sozinho aqui, Gilda disse, sua voz suave, mas com um tom de firmeza que Renato não podia ignorar. Ele olhou para ela, tentando disfarçar a raiva e o desconforto que estavam se acumulando dentro de si. Eu não vou com você, mãe, disse, a voz rouca de tanto álcool. Já disse que não preciso de você aqui. Mas Gilda não desistiu.
Ela deu um passo à frente, colocando a mão no braço de Renato, com um toque suave, mas resoluto. Renato, você não está bem. Vamos pegar um táxi e ir para casa. Eu só quero que você se acalme, que você pense um pouco. Não faz sentido você ficar aqui. Renato afastou a mão dela de forma brusca, o copo ainda em sua mão, o olhar vazio. Eu não preciso de ninguém, mãe. Não preciso de você. Ele repetiu, mais alto agora, quase como um grito. Gilda o observou com tristeza, mas não recuou. Ela já conhecia essa postura dele, sabia que estava lidando com alguém que se recusava a enxergar o próprio sofrimento. Mas ela não podia simplesmente deixá-lo ali. Então, vamos juntos. Se você não quer o táxi, eu vou com você, Renato. Vamos até o carro. Só não fique aí perdido, bebendo até perder o controle. Gilda insistiu. Renato, em sua raiva e confusão, olhou para ela e fez um gesto brusco com a cabeça, como se não tivesse mais forças para lutar contra a presença dela. Sem dizer mais nada, ele se dirigiu ao carro estacionado mais adiante, Gilda a seu lado, sem emitir mais palavras. Entraram no carro e Renato ligou o motor, o som do veículo quebrando o silêncio da noite. Ele acelerou sem pensar, quase como se o carro fosse uma extensão do abismo que ele tentava fugir. A cidade estava silenciosa, as luzes refletindo no vidro da janela. Mas dentro dele, tudo estava turvo. A rua parecia interminável, as luzes dos postes passando rapidamente ao lado do carro. Gilda permaneceu em silêncio, olhando pela janela, as mãos crispadas sobre o colo. Ela sabia que não podia fazer mais nada além de acompanhar. Mas, enquanto o carro avançava pela rua, uma sensação estranha começou a se formar no peito dela. Algo estava errado. O ritmo acelerado, a direção errada, a agitação de Renato. Tudo isso fazia o ar se tornar mais pesado. Renato, desacelera um pouco. Você está indo rápido demais. Gilda tentou, sua voz calma, mas cheia de uma preocupação crescente. Mas Renato não respondeu. Ele estava focado demais em tentar afastar a dor, tentando afundar ainda mais nos pensamentos que corriam descontroladamente pela sua mente. Ele não queria ouvir, não queria saber, só queria escapar. O som de algo batendo contra o carro fez Gilda saltar na cadeira. Renato pisou no freio com força, mas não foi rápido o suficiente. A cena foi um borrão. Um homem atravessando a rua, um grito e então o impacto. A visão de Gilda se distorceu enquanto o carro parava abruptamente, o motor ainda zumbindo. Renato ficou paralisado, os olhos fixos no retrovisor. Ele não podia acreditar no que acabara de acontecer. Seu coração batia descontrolado e a respiração ficou pesada. Meu Deus! Gilda murmurou, seu rosto pálido, os olhos arregalados. Ela se inclinou para a frente, tentando ver através do vidro traseiro, mas tudo o que ela conseguia ver era o homem caído na rua, o corpo imóvel. Renato não sabia o que fazer. Seu corpo estava em choque. Ele olhou para a frente e o mundo ao redor parecia ter parado. O barulho da noite, das luzes piscando, tudo sumia em um turbilhão de pensamentos. Ele sentia o álcool queimando em suas veias, mas não era o suficiente para afastar a realidade. Eu não queria... Ele balbuciou, mas a frase morreu antes que ele pudesse terminar. O silêncio tomou conta do carro enquanto Gilda começava a puxá-lo para a realidade. Renato, nós precisamos de ajuda. Precisamos chamar a polícia. Não podemos deixar isso assim. Mas Renato não conseguia reagir. Ele estava imerso em uma mistura de culpa, medo e um pavor crescente do que tinha acabado de fazer. Ele havia ultrapassado um limite. Não havia mais volta. O que ele tinha feito? Gilda, tremendo, pegou o celular de Renato, que ainda estava paralisado, a expressão perdida em um abismo sem fim. Ela sabia o que precisava fazer, mas cada segundo parecia uma eternidade. Seu coração batia descompassado enquanto ela discava o número da polícia.
os dedos gelados, quase incapazes de pressionar os números corretos. A voz da atendente foi uma rocha fria em meio ao turbilhão de sentimentos que tomavam conta dela. Polícia, o que aconteceu? Atropelamos um homem na rua, Gilda conseguiu dizer, sua voz tremendo. Ele está no chão, ele não se mexe. Por favor, mande ajuda, rápido. A ligação foi cortada logo depois e Gilda, desesperada, virou-se para Renato. Ele estava fora do carro agora, parado ao lado, os olhos vazios, fixos no corpo estendido no chão. O homem estava imóvel sob a luz da sirene, o sangue começando a manchar o asfalto. Renato estava em silêncio, mas Gilda sabia que ele não estava realmente ali com ela. O medo tomou conta dela. Ele parecia uma sombra, alguém que havia perdido totalmente o controle de si mesmo. Renato, por favor, olhe para mim. Gilda implorou, a voz quebrada. Precisamos sair daqui. Eles vão nos prender. Meu Deus, eu não posso perder você. Eu não posso. Renato não respondeu. Ele ficou parado, os ombros caídos, como se o peso da culpa tivesse se tornado insuportável. Gilda se aproximou dele, tentando agarrar o braço do filho, mas ele se afastou com um movimento brusco. Não, mãe, não podemos... Eu não consigo, eu não posso enfrentar isso. Ela sabia o que ele estava sentindo. Ela entendia a dor dele, mas o pânico era insuportável. O medo de perder o filho, o medo de vê-lo ser destruído, fez com que ela se esquecesse de tudo o que a rodeava, mesmo da dor daquele homem caído ali, à mercê do destino. Mas o som das sirenes começou a ficar mais alto, mais perto. Os policiais estavam chegando. Ela olhou para Renato, sentindo o peso da sua angústia, mas também uma determinação crescente. Não havia mais tempo para dúvidas, não havia mais tempo para se esconder. Eles precisavam agir e ela sabia que agora qualquer passo errado poderia destruir tudo. Renato, olhe para mim. Nós vamos sair daqui. Eu vou te proteger, eu prometo. Mas você precisa confiar em mim agora. Você não pode ficar aqui. Você entende? Ele estava completamente paralisado. Gilda, com um olhar desesperado, pegou seu braço e o puxou, forçando-o a caminhar para longe da cena do acidente. Mas a sensação de estar sendo observada, de estar sendo caçada, tomou conta deles. A polícia finalmente chegou, os primeiros veículos iluminando a rua com suas luzes intermitentes. Gilda sentiu o coração acelerar. Eles estavam agora no centro de tudo, com os agentes se aproximando. A única coisa que ela queria era fugir, desaparecer, mas o peso de tudo o que estava acontecendo a fazia querer parar, gritar, pedir ajuda ou até mesmo se entregar caso fosse necessário. Os policiais se aproximaram da cena, um deles começou a verificar o corpo do pedestre caído, enquanto os outros olharam para os dois, observando-os de perto. Gilda estava tremendo, mas manteve a compostura, pelo menos por enquanto. Ela sabia que precisava ser forte por Renato, mesmo que o medo fosse quase insuportável. Senhora, o que aconteceu? Um dos policiais perguntou, com uma expressão grave, enquanto observava Gilda e Renato com desconfiança. Você estava no carro? Gilda não sabia o que responder, sentindo-se completamente perdida. Mas a única coisa que ela sabia era que, de alguma forma, ela precisava proteger seu filho. Ele era tudo o que ela tinha, e agora ele estava diante de um abismo que ela temia que fosse profundo demais para ser superado. Os policiais continuaram a observá-los, sem dizer uma palavra, mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. O que aconteceria agora? O futuro de Renato parecia se desfazer diante dela, e ela não sabia se poderia impedi-lo de cair ainda mais fundo. O som das sirenes preenchia a noite, e Gilda sentiu que naquele momento tudo havia mudado para sempre.
Ela olhou para Renato, que agora estava de cabeça baixa, os ombros pesados com a culpa, e uma dor insuportável se formou em seu peito. O que aconteceria com ele agora? E o que aconteceria com eles, com sua família, com tudo o que ela pensara ser possível? As sirenes ainda ecoavam pela rua deserta, e ela sentia seu corpo tremer, mas não da maneira que imaginaria. Não era apenas o frio da noite ou o medo do que poderia vir a seguir. Era a dor de ver o filho que ela carregou no ventre, que a ela sempre parecia um menino frágil e carente, agora encarando-a com os olhos vazios. Renato estava parado, sem expressão, quando os policiais se aproximaram. Ele olhou para sua mãe e Gilda, tentando se manter de pé, notou a hesitação em seu olhar. Mas então tudo mudou. Ele se afastou dos policiais e caminhou até ela com passos firmes, como se aquele fosse o único caminho que ele soubesse seguir. Ela estava dirigindo o oficial. Renato disse, a voz dura, fria, sem o menor vestígio de arrependimento. Foi ela quem atropelou o homem. Ela perdeu o controle do carro. Eu tentei avisá-la, mas foi tarde demais. Ela estava bêbada. Gilda congelou. A mentira pesada, tão absurda, cortou como uma lâmina afiada. Ela olhou para Renato, os olhos marejados de lágrimas, o peito apertado de um sentimento que ela não sabia como descrever. Seu próprio filho estava ali, acusando. A dor foi tão profunda que ela mal conseguia respirar. Como ele podia fazer isso com ela? Ela que sempre esteve ali, que se sacrificou por ele a vida toda, agora ouvia aquelas palavras saírem da boca dele, com uma frieza que a fazia sentir como se estivesse sendo enterrada viva. Renato, por favor. Gilda tentou falar, a voz falhando, mas os policiais não a ouviram. Eles estavam ocupados, anotando as palavras de Renato e mirando nela com desconfiança. Isso não é verdade. Eu não fiz isso, eu não estava bebendo. Gilda tentou se explicar. As palavras se entrelaçando em sua boca, mas a dor que ela sentia a impedia de formar uma frase completa. A injustiça era tão grande que o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Não, mãe, você está mentindo! Renato gritou de volta, com um desespero tão imenso que até os policiais trocaram olhares rápidos. Eu só estou dizendo a verdade. Você estava completamente bêbada. Eu te avisei para parar, mas você não quis. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor, tentando entender o que tinha acontecido. Onde estava o filho que ela conhecia? Onde estava o menino que ela amava tanto, que jurava protegê-lo a qualquer custo? O que a ambição de uma herança fez com ele? Como ele podia acusá-la de algo tão horrível? Gilda não teve tempo para mais nada. Um dos policiais se aproximou dela, tirando as algemas da cintura e colocando-as em seus pulsos. O som metálico das algemas foi o último estalo que ela ouviu antes que a realidade se desintegrasse por completo. Cada movimento deles parecia cortar seu corpo em pedaços e ela mal conseguia se manter em pé. Você está presa, senhora, o policial disse com uma frieza profissional, como se o coração de Gilda não tivesse importância alguma para ele. Aguardem no carro da viatura. Ela tentou protestar, mas as palavras não saíam. Era como se sua garganta estivesse apertada, seu corpo perdido em um turbilhão de sentimentos conflitantes. O que ela podia fazer? O filho, aquele que ela amava com toda a sua alma, agora a entregava nas mãos da polícia, sem um pingo de misericórdia. Renato, não! Gilda sussurrou, tentando mais uma vez, mas ele já havia se afastado dela. Os policiais a empurraram em direção à viatura e ela sentiu seu corpo sendo arrastado pela noite. O som das algemas batendo no chão parecia como uma sentença de morte, uma condenação irrevogável que ela não sabia como escapar. O carro da polícia partiu pela rua, levando Gilda para o lugar onde sua vida tomaria um rumo que ela nunca imaginou.
Ela olhou pela janela, o rosto pressado contra o vidro, vendo o vazio da rua passar rapidamente, mas o vazio dentro dela era muito maior. O que restava, sua vida, que até então era dedicada a uma única pessoa, estava agora despedaçada. Renato havia virado um estranho, alguém que ela não conhecia mais. O filho que ela deu, tudo e mais um pouco para criar, que ela protegia das dificuldades da vida, agora estava lá, assistindo sua prisão com uma expressão frio e olhar cínico. As luzes da viatura cortavam a escuridão, e Gilda se perdeu em sua própria mente, perguntando o que ela tinha feito de errado, como tudo aquilo tinha acontecido, e o que mais Renato estava disposto a fazer por um pouco de dinheiro. Ela sabia que ele nunca seria o mesmo, mas o que ele fez, isso era irreparável. Enquanto o carro seguia pelas ruas, Gilda sentiu a dor em cada célula do seu corpo. Era uma dor profunda, uma dor de uma mãe traída pelo próprio filho, uma dor que parecia impossível de suportar. Ela olhou para as estrelas no céu escuro e pensou, em silêncio, sobre o que poderia ter sido, sobre o que havia perdido, e então ela soube. A perda mais devastadora não era a prisão, nem a acusação falsa. Era o fato de que ela havia perdido seu filho, para sempre. Gilda sempre foi uma mulher determinada, de classe e princípios. Quando conheceu Paulo, ele tinha um charme irresistível e uma postura que fazia qualquer um acreditar que o mundo estava aos seus pés. Ele era bonito, articulado e tinha o nome associado a uma família tradicional, embora vivesse às custas da fortuna herdada. O casamento deles foi celebrado como um evento grandioso e durante os primeiros anos a vida parecia um conto de fadas. Eles viviam em uma mansão luxuosa, com jardins exuberantes e uma equipe de empregados que cuidava de tudo. Carros importados, viagens pelo mundo, joias e roupas de grife eram parte da rotina. Apesar do conforto, Gilda começou a perceber que Paulo tinha uma relação complicada com a responsabilidade. Ele era preguiçoso, gastava em demasia e se recusava a lidar com os negócios da família, preferindo festas e noites intermináveis de prazeres efêmeros. Quando Renato nasceu, Gilda imaginou que a chegada do filho poderia mudar Paulo, mas ele se manteve distante. Para ele, a paternidade era uma ideia, reconstruir a vida com Renato. Apesar de todo o luxo que continuaram a ter, ela sentia o peso do olhar acusador do filho, que nunca a perdoou por separar a família. "Você o afastou de mim", Renato dizia sempre que brigavam. "Você achava que podia ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas nunca conseguiu." Gilda suportava as palavras com dignidade, mas por dentro sentia-se partida. Ela sabia que havia tomado a decisão certa ao se livrar de Paulo, mas nunca conseguiu convencer Renato disso. Ele parecia cego para a realidade de que o pai jamais se interessou por ele. Em vez disso, carregava uma mágoa que moldava cada uma de suas escolhas e atitudes, alimentando um abismo crescente entre mãe e filho. Enquanto Renato crescia, Gilda continuava tentando protegê-lo, mesmo que isso significasse deixá-lo acreditar em suas próprias versões distorcidas do passado. Ela se tornou a única figura estável na vida dele, mas isso não a isentava de ser alvo de suas frustrações. Com o passar dos anos, o ressentimento de Renato transformou-se em algo mais sombrio, enquanto Gilda se perguntava se algum dia conseguiria alcançar o coração do filho. A dor de Gilda. Renato nunca enxergou o esforço de Gilda. Para ele, ela era a única culpada. Culpada pelo abandono de Paulo, culpada pelas mágoas da infância, culpada pelas escolhas erradas que ele próprio havia feito. Desde pequeno, ele carregava perguntas que Gilda não sabia responder. "Por que você não fez ele ficar?" Renato perguntava, com lágrimas nos olhos, quando era apenas um menino. Ele segurava a barra do vestido dela, como se isso pudesse trazer o pai de volta. "Por que você não tentou mais, mãe?" "Eu tentei, meu filho", Gilda dizia,
abaixando-se para ficar na altura dele. Suas mãos acariciavam os cabelos de Renato enquanto tentava manter a voz firme. Mas algumas pessoas simplesmente não querem mudar. Paulo, ele não era forte o suficiente para ser o pai que você precisava. Mas Renato nunca aceitou essa explicação. Para ele, o sacrifício de Gilda era invisível. Conforme os anos passavam, a mágoa infantil crescia e se transformava em um ressentimento silencioso. Ele via o mundo através de uma lente de amargura, acreditando que sua vida teria sido perfeita se Paulo tivesse ficado. Não importava o quanto Gilda trabalhasse, cuidasse e tentasse preencher a lacuna deixada pelo ex-marido. Nada parecia ser suficiente. Na adolescência, Renato começou a mostrar sinais de rebeldia. Ele não queria ouvir. A mãe não queria entender suas razões. Você só pensa em você mesma, dizia com desdém. Você me tirou a chance de ter uma família. E essas palavras cortavam Gilda como facas. Ela tentava argumentar, mostrar que havia dado tudo de si, mas Renato estava fechado no próprio mundo, incapaz de ver a verdade. Agora, ali naquela cela fria e sem vida, Gilda sentia o peso de todos esses anos. Sentada no banco duro, abraçando os próprios braços para tentar conter o frio, ela se perguntava onde havia errado. Teria ela mimado Renato demais? Tentado protegê-lo de tudo, ao ponto de criá-lo incapaz de lidar com a frustração? Ou será que o vazio deixado por Paulo tinha plantado sementes que Gilda jamais seria capaz de arrancar? As palavras dele ecoavam em sua mente. Foi ela quem estava dirigindo. Renato não apenas a acusou. Ele mentiu deliberadamente para salvar a si mesmo. Cada palavra daquela mentira era como um golpe. Ela viu o olhar dele enquanto apontava o dedo. Viu o tom, calculado em sua voz enquanto inventava aquela versão cruel. Senhora Gilda! A voz do policial a tirou de seus pensamentos. Ela levantou o rosto, marcado pela dor e pela humilhação. Seu advogado está a caminho, ele informou. Mas aquelas palavras não traziam alívio. Ela balançou a cabeça levemente, como se tentasse voltar à realidade. Gilda não pensava na prisão, não pensava no atropelamento. Tudo o que passava por sua mente era Renato. O que havia acontecido com ele? Como aquele menino doce que corria para os braços dela em busca de conforto havia se transformado naquele homem cruel e calculista? Onde ela havia perdido o controle? Ela se lembrou do dia em que Renato terminou o ensino médio. Ele era tão jovem, com a vida inteira pela frente. Gilda o abraçou com orgulho naquele dia e disse: "Você vai ser um grande homem, meu filho. Eu sei disso." Renato riu, tímido, e prometeu que nunca a decepcionaria. Mas ele tinha decepcionado. Não como um adolescente que desobedece às regras, mas como um adulto que quebra o coração de quem o criou. E não era apenas decepção que Gilda sentia agora. Era dor, profunda e dilacerante. A traição vinha de onde ela menos esperava. Do lado de fora, o mundo parecia continuar normalmente. O som distante dos carros passando, as vozes abafadas dos policiais conversando e até mesmo o frio da noite. Tudo parecia tão indiferente à tempestade que rugia dentro dela. Gilda olhou para as mãos algemadas e respirou fundo. Apesar do choque, ela não chorou. Não porque não quisesse, mas porque sentia que as lágrimas não seriam capazes de expressar tudo o que estava preso dentro dela. Era um misto de tristeza, raiva e, acima de tudo, um vazio que parecia não ter fim. Ela se lembrou de Paulo, o homem que deveria ter sido um pai e marido, mas que escolheu fugir. Será que ele teria orgulho do filho agora? Renato parecia mais parecido com ele do que Gilda gostaria de admitir. Egoísta,
irresponsável, incapaz de enfrentar as consequências dos próprios atos. Gilda sabia que o sistema jurídico a veria como culpada até que pudesse provar o contrário. Mas como ela poderia provar sua inocência quando a própria carne de sua carne havia mentido? Como ela poderia convencer o mundo quando nem seu filho acreditava nela? Eu falhei com ele. Sussurrou para si mesma, sem perceber. O policial a olhou rapidamente, mas nada disse. Gilda não esperava uma resposta. Não havia mais ninguém a quem recorrer. Ninguém que pudesse entender o abismo em que ela agora se encontrava. Enquanto isso, Renato estava em algum lugar, livre, bebendo mais um gole, talvez se convencendo de que tinha feito o que precisava ser feito. E, ao mesmo tempo, Gilda sentia que havia perdido não apenas sua liberdade, mas também a única coisa que realmente importava, o seu filho. Um raio de esperança. O silêncio da cela era quebrado apenas pelo som dos passos no corredor. Gilda, sentada no banco estreito, levantou os olhos ao ouvir o ranger da porta se abrir. Sônia Souza entrou, trazendo consigo um perfume suave e um olhar cheio de compaixão. Sônia era uma antiga amiga de Gilda, da época em que a vida delas parecia perfeita, quando almoços em restaurantes caros e viagens eram rotinas. Mas agora, diante da realidade cinzenta da prisão, aquelas memórias pareciam pertencer a outra vida. Gilda. Sônia começou com a voz trêmula enquanto se sentava ao lado da amiga na pequena mesa de visitas. Sônia, você veio? Gilda respondeu, tentando forçar um sorriso, mas sua expressão estava carregada de tristeza. Claro que vim. Eu sempre virei, Gilda. Não importa o que aconteça. Gilda olhou para as mãos, as palavras presas em sua garganta. Havia tanto a dizer, mas a dor tornava difícil organizar os pensamentos. Ele me destruiu, Sônia, ela disse finalmente com a voz baixa. O Renato, meu próprio filho, ele me jogou aqui como se eu fosse um lixo, e eu ainda não consigo entender como ele teve coragem. Sônia segurou a mão de Gilda, apertando-a com firmeza. Você não está sozinha, Gilda. Eu acredito em você e sei que ele está mentindo. Eu sei que você nunca faria uma coisa dessas. Mas isso importa. Ele já fez o que queria. Ele me tirou tudo. A liberdade, a dignidade, até o amor que eu tinha por ele. Não sei mais o que resta. Os olhos de Sônia brilharam de indignação. O que resta, Gilda, é a verdade. E eu não vou descansar até ver você fora daqui. Você merece justiça. Gilda balançou. A cabeça, o desânimo estampado no rosto. Justiça? Isso é só uma palavra vazia para mim agora. Eu passei minha vida inteira lutando pelo Renato, Sônia. Trabalhei, me sacrifiquei, abri mão de mim mesma para dar a ele tudo o que podia. E olha como ele me retribui. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gilda, mas ela não tentou escondê-las. Eu não reconheço o homem que ele se tornou. É como se o meu filho tivesse morrido e no lugar dele tivesse nascido alguém frio, calculista, capaz de destruir a própria mãe. Sônia respirou fundo, tentando conter sua própria emoção. Gilda, escute. Renato pode ter mentido, ele pode ter feito tudo isso, mas a verdade ainda está do seu lado. Eu vou ajudar você a provar isso. Como, Sônia? Como você pode lutar contra alguém que fez de tudo para me destruir? Renato é inteligente. Ele sabe manipular as pessoas. Ele sabe como se colocar como vítima. E eu sou só uma mulher quebrada, uma mãe que fracassou. Não diga isso. Sônia respondeu com firmeza. Você não fracassou, Gilda. Você fez o melhor que podia. Renato fez suas escolhas e elas não refletem quem você é. Eu vou lutar por você e, se for preciso, vou até o inferno para trazer a verdade à tona. Gilda olhou para a amiga, tentando encontrar algum vestígio de esperança naquelas palavras.
Havia algo no olhar de Sônia, uma determinação inabalável que parecia penetrar nas paredes escuras de sua mente. Você acredita mesmo que há uma saída? Gilda perguntou, a voz quase um sussurro. Sim, Sônia respondeu com firmeza, e eu vou encontrar. Sei que ele está mentindo, Gilda, mas vou precisar que você confie em mim e me diga tudo. Quero saber cada detalhe daquela noite, cada palavra, cada gesto. Nós vamos desmontar essa história falsa, peça por peça. Gilda suspirou, tentando reunir as forças que ainda restavam. Eu conto tudo, mas Sônia, o que você pode fazer? Eu estou aqui dentro e Renato está lá fora, vivendo a vida que eu sacrifiquei para dar a ele. Eu ainda tenho contatos, Gilda, Sônia disse. E eu conheço gente que pode investigar isso de verdade. Vamos descobrir o que aconteceu naquela noite. Vamos desmascarar o Renato. Ele não vai escapar dessa. A cada palavra de Sônia, Gilda sentia um fio de esperança ressurgir. Era frágil, quase invisível, mas estava ali. Obrigada, Sônia, Gilda disse, segurando a mão da amiga com força, por não desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você, Sônia respondeu com a voz cheia de emoção. E quando tudo isso acabar, você vai sair daqui de cabeça erguida, eu prometo. As duas mulheres permaneceram em silêncio por alguns momentos, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de compreensão, um vínculo que se fortalecia diante da adversidade. Sônia se levantou, prometendo voltar em breve, enquanto Gilda a observava com um olhar de gratidão que palavras não poderiam expressar. Sozinha novamente na cela, Gilda fechou os olhos e deixou que aquela fagulha de esperança tomasse espaço dentro dela. Talvez, só talvez, ela ainda tivesse uma chance. Sônia andava apressada pelas ruas movimentadas do centro da cidade. Carros passavam apressados, pedestres seguiam seus caminhos, mas ela mal notava o caos ao seu redor. Cada passo seu era carregado de determinação. Em suas mãos, uma pasta com documentos sobre o caso de Gilda. Ela sabia que não seria fácil, mas precisava tentar. Ao chegar à porta do escritório de advocacia, respirou fundo antes de entrar. Era um prédio imponente, com mármore branco e um grande letreiro dourado que dizia Dário em Associados. Sônia entrou determinada e foi recebida por uma secretária elegante que a encarou com curiosidade. Tenho um horário com o Dr. Dário, Sônia disse com firmeza. Seu nome, por favor? Sônia Souza. A secretária verificou na agenda e acenou com a cabeça. Por favor, aguarde um momento. Sônia se sentou no sofá de couro, ajustando os papéis na pasta. Alguns minutos depois, a porta do escritório principal se abriu e um homem alto, de terno bem cortado, apareceu. Seus cabelos grisalhos combinavam com a postura confiante de alguém que já havia visto tudo em uma sala de tribunal. Senhora Sônia Souza? Ele perguntou, estendendo a mão. Sim, obrigada por me receber, Dr. Dário. Entre, por favor, ele disse, indicando a sala com um gesto. O escritório era amplo, com paredes forradas de prateleiras repletas de livros jurídicos. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro, com pilhas organizadas de papéis e um computador. Dr. Dário sentou-se em sua cadeira e olhou para Sônia com atenção. Então, em que posso ajudá-la? Sônia ajeitou-se na cadeira e respirou fundo. Eu vim falar sobre um caso que você já conhece, Dr. Dário. O caso de Gilda Andrade. O semblante de Dário mudou levemente. Ele inclinou-se para trás, cruzando os braços. A senhora está falando do atropelamento e da acusação de homicídio inculposo? Foi um caso complexo e injusto. Sônia disse, sua voz firme. Gilda é minha amiga, Dr. Dário. Ela está sendo acusada por algo que não cometeu. E o senhor sabe tão bem quanto eu que o verdadeiro culpado é o filho dela, Renato.
Dário manteve o olhar fixo nela, sem dizer nada por alguns segundos. Então, ele inclinou-se para a frente novamente, apoiando os cotovelos na mesa. Você tem provas disso? Não, ainda não, Sônia admitiu. Mas tenho certeza de que, se alguém investigar de verdade, as provas aparecerão. O Renato é um mentiroso manipulador. Ele usou Gilda como um escudo para escapar das consequências dos seus atos. Sônia, Dário começou escolhendo as palavras com cuidado. Esse caso foi julgado com base nas evidências apresentadas. Eu era o promotor na época e seguia a lei. Se houver algo novo, vai ser necessário reabrir o caso. É por isso que estou aqui, Sônia disse sem hesitar. Você conhece a lei como ninguém. E agora você trabalha como advogado de defesa. Se há alguém que pode corrigir esse erro, é você. Dário a observou com um misto de curiosidade e cautela. Por que você está tão empenhada em ajudar Gilda? A maioria das pessoas teria desistido. Porque Gilda é uma mulher honesta que está sendo punida por algo que nunca fez. Sônia respondeu com emoção na voz. E porque ela é minha amiga. Não posso simplesmente vê-la definhar na prisão enquanto o verdadeiro culpado está lá fora, vivendo a vida que ela lutou tanto para dar a ele. Dário ficou em silêncio por um momento, pensativo. Finalmente ele se levantou e foi até a janela, olhando para o horizonte da cidade. Se eu aceitar esse caso, vou precisar de total transparência. Preciso saber tudo o que aconteceu naquela noite, sem omissões. Eu vou lhe contar tudo, Sônia prometeu. E Gilda também. Ela vai colaborar com tudo o que for necessário. Só precisamos que o senhor aceite lutar por ela. Dário virou-se, seu rosto agora mais sério. Muito bem, vou analisar os documentos que você trouxe. Se houver alguma brecha no caso, algo que tenha passado despercebido, nós vamos encontrá-la. Sônia sentiu um peso sair de seus ombros. Obrigada, Dr. Dário. Não sabe o quanto isso significa. Não me agradeça ainda, ele respondeu com um meio sorriso. Temos um longo caminho pela frente e reverter um caso como este não será fácil. Gilda merece a verdade, Sônia disse levantando-se. E eu vou fazer o que for preciso para ajudar o senhor a encontrá-la. Dário estendeu a mão novamente, desta vez com um aperto firme que parecia selar um compromisso. Então, vamos começar. Sônia saiu do escritório com o coração mais leve. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido, mas, pela primeira vez, ela sentia que Gilda tinha uma chance real de justiça. Enquanto as luzes da cidade piscavam como faróis distantes, um adolescente caminhava sem rumo pelas ruas escuras. O capuz de sua jaqueta encobria parte do rosto jovem, mas seus olhos atentos absorviam tudo ao redor. Ele era magro, com mãos nos bolsos e passos inseguros, como se não soubesse ao certo para onde estava indo. Gabriel, de 16 anos, era um garoto que carregava o peso do mundo em seus ombros. Sem família presente e sem lugar para chamar de lar, ele passava as noites vagando pelas ruas, evitando os abrigos lotados e as perguntas inconvenientes. Naquela noite em particular, o silêncio da cidade era quebrado, apenas pelo som ocasional de pneus cantando ao longe ou risadas vindas de bares fechando. Ele estava próximo ao cruzamento onde tudo aconteceu. Os faróis de um carro vieram em alta velocidade, atravessando a rua sem diminuir. Gabriel percebeu que algo estava errado. Seus passos pararam e, por um instante, o tempo pareceu desacelerar. O impacto foi brutal. O som do corpo atingido pelo veículo ecoou na noite, seguido pelo ruído de pneus freando abruptamente. Gabriel ficou paralisado, escondido na sombra de uma árvore próxima. A cena à sua frente era chocante. O carro parou alguns metros à frente do ponto de colisão e 2 pessoas desceram apressadamente. De onde estava, ele pôde ver claramente. Um homem cambaleando apontava para a mulher ao lado dele, que parecia em choque.
A mulher de meia idade e aparência distinta estava visivelmente abalada. Gabriel percebeu que ela gesticulava nervosamente, enquanto o homem levantava a voz. Não dava para ouvir todas as palavras, mas ele entendia o suficiente. O adolescente não queria se envolver, já tinha problemas demais na vida e sabia que nada de bom vinha de interferir nos dramas dos outros. Mas algo naquela mulher, na maneira como ela parecia perdida e vulnerável, o fez hesitar. Ele viu quando ela pegou o celular e discou para a polícia. A espera pela chegada das autoridades foi um tormento para Gabriel, que permaneceu imóvel, observando tudo. Quando as viaturas finalmente chegaram, suas luzes, vermelhas e azuis, iluminaram o cenário como um teatro macabro. Gabriel viu o momento em que o homem começou a gesticular novamente, agora falando com os policiais. Ele acusava a mulher, apontando para ela com indignação fingida. O adolescente sabia que algo estava errado. Ele tinha visto quem estava dirigindo. Ele tinha visto quem causou o acidente. Ele esperava que a polícia percebesse, que alguém questionasse as inconsistências na história, mas, para sua surpresa e horror, a mulher foi algemada. Gabriel a observou ser levada para a viatura, os ombros curvados, como se carregassem o peso de uma montanha. Ele deveria ter saído correndo naquele momento, mas não conseguiu. Sentiu um aperto no peito, uma angústia que não sabia explicar. O que ele faria com o que tinha visto? Enquanto o carro da polícia se afastava, Gabriel deu um passo para frente, mas hesitou novamente. Ele sabia que seu testemunho poderia mudar tudo, mas o medo o consumia. Já tinha se metido em problemas suficientes no passado e não queria atrair mais atenção para si. Quem acreditaria em um garoto como ele? Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia tirar da mente a expressão de dor nos olhos daquela mulher. Eu vi tudo, murmurou para si mesmo, os punhos cerrados. Eu sei o que aconteceu. Naquele instante, Gabriel tomou uma decisão. Talvez não soubesse como ou quando, mas ele faria algo para ajudar aquela mulher. Ele não podia simplesmente virar as costas. Sem saber por onde começar, ele se virou e desapareceu na noite, a sombra de sua figura solitária se misturando com a escuridão. Era uma tarde quente e abafada, e Gabriel, com os ombros curvados sob o peso de uma mochila velha, caminhava sem rumo pelas ruas da cidade. Ele parou em frente a uma loja de eletrodomésticos, onde várias televisões exibiam o mesmo programa. Seu olhar distraído foi atraído pelas imagens que surgiram na tela. O caso do atropelamento na noite que ele nunca conseguiu esquecer. A manchete gritava em letras grandes: empresária acusada de atropelamento enfrenta julgamento. Gabriel ficou imóvel, o coração disparado. As imagens mostravam a mulher que ele vira ser levada pela polícia, o rosto dela estampado na tela. Era ela, Gilda. Ele não sabia seu nome até então, mas reconhecia claramente seu rosto marcado pela dor. A reportagem dizia que ela estava presa, aguardando julgamento enquanto enfrentava acusações graves. Uma sensação de culpa e inquietação cresceu em seu peito. Ele sabia a verdade. Ele sabia quem realmente estava ao volante naquela noite. E ainda assim, ele não tinha feito nada. Com a mente em turbilhão, Gabriel se afastou da vitrine. Ele precisava contar a alguém, mas a quem? Não tinha família, nem amigos em quem confiar. Ainda assim, a ideia de continuar calado era insuportável. Ele sabia que aquela mulher estava pagando por algo que não fez, e a imagem dela sendo acusada injustamente o atormentava. Depois de muito andar pelas ruas da cidade, ele se lembrou de um nome que havia ouvido na reportagem: Sônia Souza, uma amiga próxima da mulher acusada, que vinha visitando-a na prisão. Gabriel não sabia como encontrá-la, mas decidiu tentar. Perguntou aqui e ali, explicando vagamente que precisava falar com ela sobre o caso. As pessoas olhavam desconfiadas,
Mas a determinação em seus olhos convenceu algumas a darem pistas. Após horas de busca, ele finalmente encontrou Sônia em um pequeno café no centro da cidade. Ela estava sentada sozinha, com uma expressão preocupada e uma xícara de chá intocada à sua frente. Gabriel hesitou antes de se aproximar, mas reuniu coragem. "Com licença", ele começou, a voz insegura. Sônia ergueu os olhos, surpresa com a abordagem repentina de um adolescente que parecia desgastado pela vida. "Sim? Como posso ajudar?" "Meu nome é Gabriel. Eu preciso falar com você sobre o caso da sua amiga, a dona Gilda." Os olhos de Sônia se estreitaram. Ela ficou em silêncio por um momento, avaliando o garoto à sua frente. "O que você quer dizer com isso?" Eu estava lá naquela noite, no atropelamento. Eu vi tudo." Sônia arregalou os olhos, largando a xícara. A descrença misturava-se com a esperança. "O que você viu, garoto?" perguntou, a voz firme, mas com um tremor de expectativa. Gabriel respirou fundo, nervoso, mas começou a falar. Contou como estava perto do local naquela noite, como viu o carro em alta velocidade, como viu quem estava ao volante. Ele detalhou tudo, desde o momento do impacto até a chegada da polícia e as acusações que o homem embriagado fez contra a mulher. "Foi o filho dela, Renato, quem estava dirigindo. Eu vi. Ele estava bêbado. Ele foi quem atropelou o homem, mas ele disse que foi ela." Sônia ouviu tudo em silêncio, as mãos tremendo sobre a mesa. Quando Gabriel terminou, ela levou um instante para processar as palavras. "Você tem certeza do que está dizendo?" perguntou ela, os olhos fixos nos dele. "Tenho. Eu nunca vou esquecer o que vi." Ela se recostou na cadeira, respirando fundo. Aquela informação era um raio de esperança, mas também trazia consigo uma série de desafios. "Gabriel, você sabe o que isso significa, não sabe? Se você testemunhar, pode mudar tudo, mas também vai precisar ser corajoso." O garoto hesitou, mas assentiu. "Eu só quero fazer a coisa certa." Sônia segurou as mãos dele com firmeza, como se quisesse transmitir coragem. "Você está fazendo a coisa certa, Gabriel, e eu vou te ajudar. Vamos contar isso ao advogado da Gilda." Renato estava sentado na ampla sala de estar do luxuoso apartamento de Lana, com uma taça de vinho na mão. A noite estava calma, mas a conversa entre eles começava a ficar mais séria. Lana, vestindo um elegante robe de seda, o observava com uma expressão pensativa, enquanto passava os dedos por um colar de pérolas em seu pescoço. "Sabe, Renato", começou ela, inclinando-se ligeiramente em sua direção. "Tem algo que eu nunca entendi direito sobre aquela noite." Renato ergueu uma sobrancelha, fingindo desinteresse. "Que noite?" "A noite do acidente." Ela o encarou, a expressão firme, mas curiosa. "Você saiu dirigindo, não foi?" "Eu estava lá no bar. Vi você pegar as chaves." Ele deu um gole no vinho, tentando parecer despreocupado, mas os músculos de seu rosto ficaram tensos por um breve momento. "E daí?" respondeu com um tom levemente defensivo. Lana não desviou o olhar, insistindo. "E daí que, se você estava dirigindo, como sua mãe acabou no banco do motorista, sempre achei essa parte estranha." Renato colocou a taça na mesa de vidro ao seu lado, soltando um leve sorriso. Era o tipo de sorriso que escondia algo mais sombrio, uma satisfação quase cruel. "Você pensa demais, Lana. Algumas coisas não precisam de explicação." Mas ela não se deu por satisfeita. "Renato, não me entenda mal. Eu não estou te acusando de nada, só... estranho, entende? Sua mãe acabou sendo presa, mas ela nem deveria estar dirigindo naquela noite." Ele deu uma risada curta, quase debochada. "Minha mãe foi imprudente. Sempre foi." Lana franziu o senho, sentindo que havia algo mais naquela resposta. "Foi mesmo?
Ou ela só confiava demais em você? Perguntou, a voz carregada de uma pontada de desconfiança. Renato cruzou as pernas e recostou-se no sofá, o sorriso cínico voltando a surgir em seu rosto. Minha mãe fez o que tinha que fazer. Só isso. Ela continuava olhando para ele, tentando decifrar o que se passava em sua mente. E você, Renato? Fez o que tinha que fazer também? Ele ergueu a taça novamente, girando o vinho com calma antes de responder. Fiz, e estou contando os dias para que tudo se resolva. Tudo? Você quer dizer a herança, não é? Renato deu de ombros, o sorriso não abandonando seus lábios. Digamos que minha mãe já teve o tempo dela. Agora é a minha vez. Lana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Renato falava com uma frieza que a desconcertava, uma falta de remorso que parecia crescer a cada palavra. Ela é sua mãe, Renato, disse, tentando esconder a inquietação na voz. E daí? Respondeu ele, levantando-se e caminhando até a varanda. Lana, no final das contas, todos cuidam de si mesmos. Lana o observou enquanto ele encarava a cidade iluminada. Ela queria dizer algo, mas percebeu que naquele momento não adiantaria. Renato estava em seu carro luxuoso, estacionado em frente a um café, quando o telefone tocou. Era o advogado. O tom formal do homem no outro lado da linha trouxe um arrepio súbito. Renato respirou fundo, ajeitou a gravata, como se quisesse ajustar não só a aparência, mas a postura de quem estava prestes a herdar uma fortuna. Senhor Renato, podemos nos encontrar hoje à tarde para finalizarmos os papéis? Perguntou o advogado, com uma entonação que parecia querer esconder algo mais. Claro, doutor. Na sua sala, respondeu Renato sem esconder a satisfação na voz. Sim, estarei esperando. E por favor, não se atrase. Renato desligou o telefone, mal conseguindo conter o sorriso. Finalmente, todo o esforço, ou, como ele preferia pensar, o sacrifício, valeria a pena. Sua vida de luxo seria consolidada, e ele não precisaria mais depender de Lana ou das migalhas da velha Gilda. Horas depois, ele estava na imponente sala do advogado, sentado numa poltrona de couro que rangia levemente a cada movimento. À sua frente, Dr. Eduardo ajeitava uma pilha de papéis sobre a mesa, mas havia algo em sua expressão que incomodava Renato. Vamos lá, doutor. Não me diga que tem mais burocracia? Renato disse impaciente. O advogado suspirou, juntando as mãos sobre a mesa. Senhor Renato, antes de procedermos, tenho algo que preciso lhe mostrar. Renato franziu o senho, intrigado. O que é? Dr. Eduardo abriu uma pasta ao lado e tirou um tablet. Com alguns toques na tela, ele ajustou o dispositivo e o virou em direção a Renato. É um vídeo gravado pela sua mãe. Ela insistiu que fosse mostrado a você caso algo acontecesse e ela não estivesse presente para discutir a herança pessoalmente. Um vídeo? Que absurdo é esse? Senhor Renato, por favor, assista. Relutante, ele cruzou os braços e se inclinou para a frente. A tela acendeu e a imagem de Gilda surgiu, sentada em uma cadeira simples, com as mãos sobre o colo. Ela parecia mais magra, mais cansada, mas seu olhar estava firme. Ele revirou os olhos, mas continuou assistindo. Sempre quis o melhor para você. Sempre sonhei em ver você crescer como um homem honesto, forte e justo. Mas as escolhas que você fez me mostraram que eu errei em algum momento. Talvez eu tenha te amado demais, tenha te dado mais do que deveria, ou talvez você simplesmente escolheu um caminho diferente do que eu esperava. Gilda respirou fundo no vídeo e Renato percebeu que suas mãos tremiam. Por isso, Renato, decidi fazer algo que talvez você nunca perdoe. Estou deserdando você. A sala ficou em completo silêncio. Renato inclinou-se para a frente, o rosto tomado por um misto de raiva e incredulidade.
O quê? Ele sussurrou para si mesmo enquanto o vídeo continuava. Deixo para você um apartamento pequeno, simples, mas suficiente para que você comece uma vida honesta, se assim desejar. O sangue subiu ao rosto de Renato. Isso é uma piada, não é? Ele vociferou, levantando-se da poltrona. No vídeo, Gilda ergueu os olhos como se olhasse diretamente para ele. Renato, se você não quer que eu faça parte da sua vida, certamente também não quer meu dinheiro. Essa é minha última tentativa de te ensinar algo sobre valor, sobre o que realmente importa. Adeus, meu filho. O vídeo terminou e a tela ficou preta. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Renato apertou os punhos, sentindo a raiva borbulhar em seu peito. Ela não pode fazer isso, ele gritou, voltando-se para o advogado. Renato sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Ele não podia acreditar. Todo o plano, toda a manipulação, tudo, para acabar assim? Ele se jogou de volta na poltrona, o rosto enterrado nas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sabia identificar. Não era apenas raiva ou frustração, era vazio. Após meses de luta incansável, Gilda finalmente sentiu o ar fresco da liberdade ao deixar os portões da prisão. Seus passos eram lentos, como se ela ainda estivesse se acostumando à ideia de que o pesadelo havia acabado. Lá fora, sob o céu azul, Dr. Dário a esperava, segurando um buquê de flores simples, mas cheias de significado. Bem-vinda de volta, Gilda, ele disse, com um sorriso caloroso que trouxe um brilho inesperado aos olhos dela. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou-o com força, como quem encontra um porto seguro após uma tempestade devastadora. Não sei como te agradecer, Dário. Você não só lutou por mim, mas acreditou em mim quando eu mesma duvidei. Você não precisa me agradecer, Gilda. Só precisa viver, e espero que me permita estar ao seu lado nessa nova etapa. O olhar de Gilda encontrou o dele, e ali, na profundidade dos olhos de Dário, ela viu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma calma reconfortante. Dário tornou-se um companheiro constante, oferecendo não apenas apoio, mas também amor genuíno. Ele era paciente com as cicatrizes que o passado deixara em Gilda, e ela, por sua vez, encontrou nele a confiança que acreditava nunca mais ser capaz de depositar em alguém. Com o tempo, o vínculo entre eles cresceu e floresceu. O pedido de casamento veio numa tarde tranquila, sob a sombra de uma árvore num parque. Gilda, você merece ser feliz. E se me permitir, quero passar o resto dos meus dias ao seu lado, fazendo o possível para te ver sorrir. Ela aceitou, emocionada, com o coração leve pela primeira vez em anos. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Amigos próximos como Sônia e Gabriel testemunharam a união que simbolizava o recomeço. Juntos, Gilda e Dário construíram uma vida baseada em confiança, respeito e amor. Ele a ajudava a reerguer-se emocionalmente e ela, por sua vez, mostrava a ele o poder da resiliência e do perdão. E assim, após tanto sofrimento, Gilda encontrou a felicidade que sempre lhe escapara. Não era uma felicidade de luxo ou riqueza, mas uma felicidade verdadeira, nascida da aceitação, do amor e da força para recomeçar. Enquanto isso, Renato, em seu pequeno apartamento na periferia, enfrentava as consequências de suas escolhas, longe da vida de riqueza que tanto almejara. A história de Gilda e Dário não era apenas sobre superar tragédias, mas sobre encontrar a luz mesmo nos dias mais escuros. E, acima de tudo, sobre a capacidade do amor de transformar vidas despedaçadas em algo novo e extraordinário.